Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Na série Benfeitores da Humanidade, hoje nós vamos rever a vida do grande Bittencourt Sampaio. Aliás, a família espírita está muito feliz porque nós estamos comemorando os 180 anos de nascimento de Bittencourt Sampaio, agora em fevereiro. Ele que nasceu em Laranjeiras, no Sergipe, e em 1834, no dia 1º de fevereiro. E desencarnou no Rio de Janeiro, no dia 10 de outubro de 1895. Grande amigo de Bezerra de Menezes, foi uma das pessoas mais importantes na implantação do espiritismo no Brasil. Assim, sem mais delonga, passemos ao estudo da vida desse companheiro. Nós vamos fazer uma série de 3 programas sobre uma semana com o Bittencourt Sampaio. Seria melhor, uma semana com o espírito Bittencourt Sampaio. Foi o que fez o nosso querido Manuel Quintão. Passando uma semana com ele, escreveu o livro Romaria da Graça, em 1939, precisamente pela Federação Espírita Brasileira e distribuído por essa abençoada instituição. Aqui nós temos o nosso querido Manuel Quintão, a importância dele, não só como presidente, diretor da Federação Espírita Brasileira, mas foi ele que introduziu o nosso Chico Xavier no mundo do livro, pois que ele que publicou o primeiro livro do nosso Chico, o Parnaso de Lei em Túmulo, inclusive dando o título a essa obra. Ele diz nesse livro: aqui vocês encontrarão as impressões de viagem e apontamentos doutrinários escolhidos entre confrades com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir e perdoar, porque aqui, mais que o cérebro, trabalha o coração. Manuel Quintão tinha o dom de escrever com extrema maravilha. A Caravana da Amizade, ou a Romaria da Graça, saiu do Rio de Janeiro no dia 12 e vai ficar em Pedro Leopoldo e as terras de Minas até o dia 19 de outubro de 1938. Essa caravana, ela saiu da estação Alfredo Maia, no Rio de Janeiro, no dia 12, né? Às 5h30 da manhã. Hoje nós não temos mais essa estação no Rio de Janeiro. O grupo era o Quintão, a sua esposa, a dona Alzira Quintão, o Manuel da Kodak, porque na época era uma raridade, eles tinham uma máquina de fotografia, foi bom que resistou tudo. O Gifone, grande médium também da nossa Federação Espírita Brasileira, e o Pedro Quintão, o filho do Quintão, que casou com uma irmã do Chico, a Geralda. Ele estava lá indo para o seu namoro, né? Muito bem. Assim, eles saíram do Rio de Janeiro, são 648 quilômetros até Belo Horizonte, na época 15 horas de viagem, podemos dizer uma eternidade. Assim, chegando na cidade de Barra do Piraí, entrou mais um companheiro nessa excursão, nessa caravana, que é o Gorgô, que estava vindo da cidade de São Paulo. Com isso, no outro dia de manhã, estavam eles lá no dia 13, né, em Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre com aquela serração, né, as alturas de Belo Horizonte, né? Muito bem. O que eles tiveram no hotel mesmo, já a visita do Cícero Pereira, que era o presidente da União Espírita Mineira, convidando o Manuel Quintão para uma palestra na União, dizendo assim: olha, eu sei que você vai passar uma semana lá em Pedro Leopoldo. Quando você voltar, será que você pode passar aqui na União e fazer uma palestra? Tudo marcado, devidamente marcado, e a caravana prossegue. Agora indo para Pedro Leopoldo, que antigamente se chamava Cachoeira Grande, né? A caravana ficou hospedada no Hotel Diniz, que era o melhor hotel lá de Pedro Leopoldo, né? E antigamente a cidade se chamava Cachoeira Grande. Saíram às 14 horas num Furdeco, né? num relés Furdeco dirigido pelo Bino, para cobrir os 48 quilômetros, mais ou menos, de Belo Horizonte até Pedro Leopoldo, né? Pedro Leopoldo, com o seu ribeirão encachoeirado, a sua fábrica de tecido, a sua fazenda modelo e as suas indústrias de modelagem, laticínios e minério. Muito bem. Assim,
chegaram lá em Pedro Leopoldo e tiveram a recepção lá na casinha do Chico, né? Foram recepcionados pelo casal Lindolfo e Luísa Xavier, a irmã do Chico. E, às 20 horas, começou a sessão, uma sessão íntima, que o Chico permitiu para aquele grupo. Logo, nessa sessão, houve uma prece, e a prece, o nosso Manuel Quintão viu pela primeira vez o Chico incorporado, ou melhor, num fenômeno de psicofonia com o Emanuel. Ele ficou surpreso. E a primeira coisa que fez foi que ele se reportou às reuniões mediúnicas que ele frequentou no grupo Ismael com o médium Frederico Pereira da Silva Júnior. Ele falou assim, olha, o Chico só pode ser comparado com essa fenomenologia ao querido Frederico Pereira da Silva Júnior, que, como diz o Dr. Bezerra, através da Ivone do Amaral Pereira, no livro Tragédia de Santa Maria, é um dos mais preciosos e eminentes intérpretes da revelação espírita do mundo inteiro em todos os tempos. Logo depois, houve a presença da Maria da Glória, a Lula, a filhinha do nosso Manuel Quintão, que desencarnou com 2 anos e 3 meses, que era nada mais, nada menos do que a reencarnação de uma outra filhinha dele, que é a Maria Dolores, que desencarnou com 4 anos e 7 meses. E aí houve revelações íntimas, que só ele, o Quintão, sabia, só a dona Alzira Quintão, a mãezinha dela, sabia. Então, mostra toda essa sensibilidade da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Logo depois, a Elizabeth, a esposa do Gorgô, também deu uma comunicação precisa na intimidade das coisas do Gorgô. Assim, logo depois, mostrando que quem iria dirigir aquela caravana era Bittencourt Sampaio, o eminente diretor do espiritismo evangélico no Brasil, junto com Bezerra de Menezes. Ele dita um poema chamado Ave Maria. Ave Maria, Bittencourt Sampaio, sob as estrelas míseras das hienas, deste mundo de méritos escassos, sobre a incerteza dos humanos passos, caem luzes radiosas serenas, luzes que adoçam lágrimas e penas, filhas da fonte eterna dos espaços, de onde a mãe de Jesus nos abre os braços, em seu trono de rosas e açucenas. Ave Maria, excelsa providência, que redime nas dores da existência o coração mais triste e o mais perverso. Ave Maria, piedosa e soberana, anjo divino de mísera humana, flor da misericórdia do universo. Esse Bittencourt Sampaio, então, passa a ser, através desse poema, o guia espiritual que está dirigindo a caravana. E, no caso, os dias se sucedem. Aqui nós temos, para a nossa reflexão, quem era o Bittencourt Sampaio, né? E a sua família, os seus filhos, a sua esposa, Ana Julieta. Ele casou em 1861, né? Ele com seu netinho. Bittencourt Sampaio, que é um dos guias espirituais do espiritismo no Brasil. Vamos ver um pouquinho da sua história. Interrompeu em 1856 os estudos para acudir aos contemporâneos enfermos por ocasião da epidemia do cólera morbo. Foi condecorado em razão disso pelo governo imperial com a Ordem da Rosa, que não aceitou por incompatível com as suas ideias políticas. Ele era republicano. É assim, então, que em 1870 assinou, juntamente com Saldanha Marim, Aristide Lobo, Quintino Bocaiúva e outros, o Manifesto Republicano. Foi deputado-geral em 1868 pela sua província, o Sergipe, e presidente do Espírito Santo, né? Hoje nós falaríamos governador do Espírito Santo. Poeta da segunda geração romântica, dele temos os poemas Flores Silvestre, Anal da Liberdade, foi tradutor de Lamartine, Vitor Hugo e outros. Ele também é autor, juntamente com Carlos Gomes, que fez a música, ele é a letra, de um dos clássicos da nossa música, que é A Beleza de Quem Sabe, de 1859, que ele fez pensando já na sua Ana Julieta, com quem ele iria casar em breve.
tão longe de mim distante, onde irás teu pensamento? Eu vou poupá-los de cantar, né? Mas reparem que é uma das músicas mais bonitas e conhecidas do nosso cancioneiro. Ele também fez com Carlos Gomes o hino à mocidade acadêmica. Sois da pátria esperança fagueira, branca nuvem de um róseo porvir, do futuro levais a bandeira, hasteada na frente a sorrir. Mocidade, eia avante, que o Brasil sobre vós ergue a fé, esse imenso colosso gigante, trabalhai por erguê-lo de pé. A confiança que ele tinha nos brasileiros e na juventude a quem estava destinada esta nação. Ele também veio participar como membro da Sociedade de Estudos Espiríticos do Grupo Confúcio, fundado no dia 2 de agosto de 1873, que foi o primeiro grupo espírita da capital do Império, que tinha por lema: sem a caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeira espírita. Ali, na fundação desse grupo, tivemos a comunicação do Confúcio, que era um especialista em mediunidade, amigo do Anjo Ismael, e do nosso codificador Allan Kardec. No artigo 28 do estatuto do grupo, nós já temos o Ismael, o Anjo Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, como protetor daquele grupo. Em 1874, ele dá comunicação com a sua bandeira, a bandeira da federação, que é a bandeira do Grupo Confúcio: Deus, Cristo e Caridade. Ali, em 1875, foi fundada a Revista Espírita do Brasil e também surgiu a tradução das obras de Kardec, feita por Carlos Travasso, grande amigo de Bittencourt, grande amigo de Bezerra de Menezes, que tinha o pseudônimo de Fortúnio. Reparem, então, como esse grupo foi importante na origem do espiritismo no Brasil. Ele também foi autor da Divina Epopeia. A Divina Epopeia, que fala do Evangelho de João em versos decassílabos, É uma interpretação do Evangelho, toda ela, todo o Evangelho de João, em versos, e a segunda parte, a explicação à luz da doutrina espírita. Repare, a Divina Epopeia, Bittencourt fez o prodígio de transformar todo o Evangelho de João em magníficos versos decassílabos na obra A Divina Epopeia. Por sinal, a mesma estrutura poética utilizada por Dante Alighieri na sua Divina Comédia, pérola da literatura universal. Como se fosse dizendo, está no ritmo, na mesma beleza, na mesma sequência da Divina Comédia. O que fala dele o nosso Fred Figner, que é o irmão Jacó, no livro Voltei? Na câmara alva surgiu, de repente, uma estrela cujos raios tocavam o chão. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio. Repare que ele, o nosso Bittencourt, já se apresenta na forma de estrela a um diretor desencarnado da federação, que é o Fred Figner. O Fred Figner até não se sentiu firme para ficar diante de tal beleza espiritual e quis dar um passo atrás. Mas foi ajudado pelos companheiros como Guilhom Ribeiro, Bezerra de Menezes, Leopoldo Cirne, Saião e outros que recepcionaram o nosso Fred Figner no plano espiritual, principalmente um mês depois, quando ele se sentiu firme como um cidadão já do plano espiritual. Assim, nós temos a ideia de quem é Bittencourt Sampaio e por que ele foi escolhido para cuidar, para proteger, para guiar essa caravana da amizade ou essa Romaria da Graça. Podemos dizer que Manuel Quintão e sua equipe estavam devidamente amparados sob a proteção de Bittencourt Sampaio, em nome de Maria de Nazaré. Convido a vocês, meus amigos, para que no próximo programa a gente dê prosseguimento falando desse grande vulto Bittencourt Sampaio e continuando essa semana com ele, A Semana da Caravana da Amizade. Muita paz.